Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Nós estamos agora dar início ou continuarmos a nossa série de leituras. E desta feita nós estaremos desenvolvendo a leitura sobre a lição de jovens. Olha, a lição de jovens do segundo trimestre, que tem por título Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Nesta oportunidade nós estaremos lendo a lição de número 4, que tem como título ou como tema da lição, que é Davi, o fiel amigo, ou fiel amigo, ou amigo fiel, tá bom? E aí, para nós não demorarmos um pouco, eu quero deixar algumas informações, tá bom? Este vídeo estará sendo disponibilizado lá nas plataformas do YouTube, e o áudio eu estarei também desenvolvendo tipo um podcast. Vamos para a lição. Lição de número 4, para o dia 27 de abril de 2025, com o título Davi, amigo fiel. Texto principal. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigos mais chegados do que um irmão. Resumo da lição. No relacionamento entre Davi e Jonatas, temos um grande exemplo de uma amizade inspiradora e edificante. Nós vamos agora para o texto bíblico que a lição ela está indicando e está propondo, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 18, dos versículos 1 até o versículo de número 6. Vamos lá. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Versículo 2. E Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Versículo de número 5 diz assim: E saiu Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência, e Saul o pôs sobre agente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo e até aos olhos dos servos de Saul. O versículo 6 continua. Sucedeu, porém, que, vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e com danças, com adufes, com alegria e com instrumentos de música. A introdução da lição diz assim: nessa lição, falaremos sobre a amizade, tendo como foco de análise a história de Davi e Jonatas. O primeiro, filho de Jessé, cresceu pastoreando ovelhas. O segundo, filho de Saul, foi educado na corte, sendo preparado para a guerra e para o poder. Em comum, temiam a Deus, eram fiéis aos seus princípios e cultivavam uma inspiradora amizade. Devemos sabiamente escolher nossas amizades e companhias, pois elas exercem grande influência sobre nossas vidas. Esse será o fio condutor de nossas reflexões. Bom estudo. Vamos para o primeiro ponto da lição, que diz assim: uma amizade inspiradora. O primeiro subponto, o primeiro tópico do primeiro ponto diz assim: quem era Jonatas? Quando Jonatas entra em cena em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 3, já é um comandante de tropas do exército de Israel, e pouco se sabe sobre sua infância. No entanto, podemos imaginar como deve ter sido. Nascido na corte, filho do rei, cercado de privilégios e educado da forma mais assertiva para os futuros desafios de um possível rei. Era um guerreiro ousado e corajoso, tendo participação decisiva em muitos conflitos e trazendo vitórias importantes para o reino. 1 Samuel, capítulo 14, dos versículos 1 a versículo 15. A essa altura, Jonatas era uma unanimidade em Israel, sendo admirado e naturalmente pretendido por muitos como sucessor de Saul. Algo que nos chama a atenção é o fato de que a fé, o caráter, as qualidades, a bondade e o senso de justiça encontrado em Jonatas contrastam de forma impressionante com a ausência desses destaques em seu pai
o rei Saul. Mesmo sendo diferente do rei em muitos aspectos, Jonatas foi fiel ao seu pai até o fim, quando juntos tombaram no campo de batalha. Mesmo quando apoiava e socorria a Davi, sempre buscava honrar o pai e convencê-lo de que no belemita não havia uma ameaça, mas sim um forte e fiel aliado. Um detalhe importante para conhecermos melhor Jonatas pode ser observado a partir do momento em que perceberam em Davi o ungido do Senhor. Enquanto Saul se revoltou profundamente e começou a persegui-lo, com intenção de vê-lo morto, Jonatas aceitou honradamente o direito de Davi ao trono. O filho de Saul percebeu nitidamente a realidade que estava diante dos seus olhos. 1 Samuel, capítulo 18, dos versículos 1 até o versículo de número 4. O segundo tópico do primeiro ponto diz assim: Saul ou Davi? Eis a questão. A sucessão de eventos na vida de Jonatas foi tomando um rumo bastante desafiador. À medida em que a amizade com Davi se fortalecia, sua relação com o pai ficava delicada. Davi era cada vez mais reconhecido e celebrado. Já Saul, corroído pelos ciúmes, colhia os frutos de sua negligência e rebeldia para com o Senhor. Diante da postura intolerante e ameaçadora de Saul contra o seu amigo Davi, Jonatas foi obrigado a fazer uma escolha reconhecendo Davi como ungido do Senhor. 1 Samuel, capítulo 23, versículo 17. Passou a apoiá-lo abertamente. Diante de seu pai, Saul defendeu Davi e conseguiu dirimir, ainda que por pouco tempo, as intenções do pai em matá-lo. Preocupava-se com o seu amigo, visitando e acolhendo. Jonatas era um grande amigo de Davi, em todos os momentos, inclusive nas adversidades. Conferi Provérbios capítulo 17 e 1 Samuel capítulo dos 21 ao capítulo 31. Vale destacar que, embora Jonatas fosse amigo de Davi, não traiu seu pai, nem conspirou contra ele, ficando ao seu lado até o fim, quando ambos morreram no campo de batalha, no Monte Gilboa. 1 Samuel, capítulo 31, dos versículos 1 até o versículo de número 6. Jonatas, morto pelos inimigos. Saul, lançando-se sobre a própria espada. O terceiro tópico do primeiro ponto diz assim: uma amizade que não foi esquecida. O início do reinado de Davi foi marcado por muitas guerras e disputas territoriais. Com o passar do tempo, já com o reino edificado, conferi 2 Samuel, capítulo 5, dos versículos 1 até o versículo 4. Os inimigos foram sendo vencidos e iniciou um tempo de estabilidade, prosperidade e progressiva paz. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1. Em um tempo em que Davi poderia usufruir de suas conquistas, mas uma vez demonstrou seu valoroso coração ao lembrar da aliança feita com seu amigo Jonatas muitos anos antes. Conferi 1 Samuel, capítulo 20, dos versículos 15 e o versículo 42. Davi busca saber se havia algum descendente de seu amigo para agir com bondade, retribuir a amizade recebida nos anos passados e cuidar da sua família. Conferi 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Nós vamos agora para o segundo ponto da lição, que diz assim: amizades que edificam. E aí nós temos o primeiro tópico do segundo ponto desta lição: uma amizade que agradou ao Senhor. A amizade entre Davi e Jonatas nos ensina lições preciosas. Foi uma amizade que agradou ao Senhor, sendo edificante para ambos, permitindo que muitas vezes fossem abençoadas e estavam em conformidade com a vontade de Deus. Essa amizade transcendeu a esfera pessoal e, pelo significado e relevância, se tornou em um verdadeiro compromisso com Deus. Quando buscamos amizades dentro dos padrões bíblicos, somos levados a uma verdadeira edificação, em diversos sentidos, desde efetivos, psicológicos e espirituais, entre outros. A Bíblia nos traz muitos exemplos. Fiquemos com 2. Noemi e Ruth, com sua comunhão, companheirismo e fé. Conferi Reis, ou Ruth, melhor dizendo, capítulo 1, versículo 16. E o segundo exemplo é Paulo e Silas,
com a unidade de propósito em prol da obra missionária. Conferir Atos, capítulo 15, dos versículos 40 e 41. Segundo tópico do segundo ponto da lição diz assim: a força da amizade verdadeira. A palavra de Deus nos revela que aquele que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Provérbios capítulo 18, versículo 24. Se alguém diz que tem muitos amigos, talvez não tenha nenhum. Ao longo da vida, vamos estabelecendo muitos contatos e criando vínculos com diversas pessoas. Mas quantas podemos chamar de amizade verdadeira? Davi e Jonatas nos ensinam as bases nas quais podemos construir amizades saudáveis e que nos ajudarão a cumprir com os propósitos divinos para nossas vidas. Eles não permitiam que nada se colocasse entre eles, nem mesmo os problemas familiares. Nos momentos difíceis, se aproximaram ainda mais e permaneceram amigos até o fim. A amizade entre Davi e Jonatas era tão sólida que os levou a firmarem uma aliança. Conferir 1 Samuel, capítulo 20, dos versículos 16 a 17, que perdurou por anos e foi honrado por Davi, mesmo muito tempo após a morte de Jonatas. Quem são as pessoas próximas a nós que podemos chamar de amigos verdadeiros? Elas passam no filtro apresentadas acima? Terceiro tópico do segundo ponto da lição, que diz assim: o cristão e as amizades. Somos uma média das pessoas com quem andamos. Se andamos com pessoas sábias, agregaremos sabedoria. Conferir Provérbios capítulo 13, versículo 20. Se andarmos com pessoas descomprometidas com a vida, amargaremos frustrações e insegurança. Conferir 1 Coríntios capítulo 15, dos versículos 33 e 34. O cristão deve ter bons critérios na hora de se relacionar. Conferir Eclesiastes capítulo 4, versículo 10. Ter amigos que compartilham de valores nobres é sempre um convite ao desenvolvimento saudável. A amizade com pessoas que seguem fielmente a Cristo é um convite ao mútuo crescimento espiritual e ao fortalecimento e ao fortalecimento com Deus, ou em Deus. Nós vamos agora para o terceiro ponto da lição, que diz assim: amizades virtuais. E nós temos o primeiro tópico desse terceiro ponto, que é a fragilidade das relações virtuais. Nas telas, podemos nos conectar com um número praticamente incalculável de pessoas em todo o mundo, desde um grupo de amigos mais seleto, em aplicativos, até uma imensidão de seguidores, difícil de mensurar. Nas redes sociais, os relacionamentos virtuais, independentes de seus claros benefícios na comunicação, são fortemente provocadores da fragilidade nas relações humanas. Entre os fatores que levam a essa fragilidade, citemos a ilusão de intimidade, uma armadilha para os mais vulneráveis, os relacionamentos superficiais, um campo fértil para relações falsas. A solidão, um vazio existencial em meio à multidão, o distanciamento da realidade, uma visão desconexa e enviesada do real. A idealização da imagem corporal, uma frustração com o próprio corpo, levando-o a desconfortos psíquicos. Os problemas emocionais, um reflexo das distorções de conceitos diante da ausência de vínculos saudáveis. Os perigos, um campo aberto a fake news, fraudes, perseguições e bullying, entre outros. Os amigos virtuais não conseguem suprir necessidades naturais do ser humano e, por isso, a prevalência desse tipo de relação é sempre insuficiente. Essas relações frágeis enfraquecem a capacidade de lidar com as complexidades humanas, pois promovem uma ilusão de estarmos sempre acompanhados. O segundo tópico do terceiro ponto da lição diz assim: comportamento de rebanho. Um conceito bastante conhecido no mundo dos negócios, também pode ser percebido ao observarmos os efeitos das relações virtuais e seus perigos. Falamos sobre o comportamento de rebanho, também conhecido como efeito manada. Diante da nossa necessidade de nos socializarmos, somos constantemente acessados por pessoas sem princípios que buscam manipular os desapercebidos, submetendo-os às suas intenções maldosas. Tiago, capítulo 1, versículo 8. Isso acontece
tanto nos ambientes virtuais quanto nos espaços físicos, como escola, trabalho, entre outros. Nos comportamentos de rebanho, ou no comportamento de rebanho, somos induzidos a negar nossos pensamentos e intenções para aceitar aquilo que é proposto em um grupo idealizado pelos manipuladores. 1 João, capítulo 2, versículo 15, e Tiago, capítulo 4, versículo de número 4. Nesse momento, somos levados a uma postura de pensadores de pensamentos alheios. Os prejuízos do comportamento de rebanho têm sido alarmantes: perda da capacidade de raciocinar e agir por si mesmos, necessidade de suprir carências que não são reais, propensão e comportamentos distorcidos e práticas pecaminosas, afastamentos dos objetivos de vida e esfriamento na fé, entre outros tantos. O terceiro tópico do terceiro ponto da lição diz assim: identidades em crises. Com o passar dos anos, as mudanças e transformações culturais, sociais e filosóficas vêm contribuindo para a criação dos conflitos entre as gerações. Os jovens são frutos de um mundo diferente daquele em que seus progenitores foram criados. Diante de tantas transformações, é vital o diálogo para um entendimento de que certos valores não prescrevem e assim possamos ter nas novas gerações a consciência de uma continuidade dentro dos propósitos divinos. A falta desse diálogo tem causado crises de identidade e levado muitos jovens a se sentirem perdidos e incapazes de interagir positivamente em um universo tão dinâmico. Esse quadro tem gerado uma série de efeitos indesejados, entre eles ansiedade, depressão e desvalorização de si mesmo. A identidade do jovem cristão se fortalece a partir de sua relação com o Senhor e com o seu semelhante. A relação com Deus é um reflexo natural do alto da criação do homem por Deus. Conferir Gênesis capítulo 1, versículo 27. Levando a uma responsabilidade ao agir no mundo e cumprir sua missão. Nós vamos agora para a conclusão da lição, que diz assim: o maior amigo que podemos ter é, sem dúvida nenhuma, Jesus, o Mestre. Deu a sua vida para nos salvar e nos desafios da vida jamais nos desampara. Ao longo dos evangelhos somos agraciados com exemplos maravilhosos deixados por Jesus acerca da verdadeira amizade. Sigamos tais exemplos e sejamos a todo tempo amigos edificantes e canais da bênção na vida dos que conosco caminham. Com isso nós concluímos a lição de número 4 da revista dos jovens do segundo trimestre do ano de 2025, com o título ou tema Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Até